Oi, boa noite, cheguei. Bem-vindos ao canal Ser Espírita, com mais uma mensagem na noite de hoje. Vamos lá. Esperar o pessoal chegar, né? Vou fixar o comentário logo aqui. Cadê? Vamos chegando, minha gente. Deixa eu ver quem foi que chegou aí. Tô fixando um comentário aqui. Olá, André, tudo bom? E aí, como é que você está? Boa noite. Como é que foi seu dia? Eu tô lendo o livro Mestre de Amor. Comecei quinta-feira. E tá no capítulo 2 hoje, tá? Esse livro é um pouco longo, mas ele é capítulo curtinho, mas é longo. Aí eu fui ver hoje. Eu acho que eu vou passar uns, 3 meses lendo ele. Porque eu não faço todos os dias, né? Vai demorar um pouco para terminar. Mas ele é ótimo. Pelo menos eu tava folheando, lendo algumas coisas. Show de bola. Vou mandar pro pessoal aqui, né? Que eu sempre mando. O pessoal entrar. Quem tiver vontade para entrar. Vamos embora. Não tem problema não, tá bom? É assim mesmo. Hoje também pra mim foi bem agitadinho. Até agora. Tem uns momentos antes, tá, ó. Tô aqui, ó. Respirando, tô orando aqui em pensamento. Tô em oração. Vai melhorar. Vamos embora. Vamos começar. Vou desligar um pouco o som aqui. Porque eu vou entrar também. Outra pessoa vai entrar. Olá, Beatriz, tudo bom? Minha irmã. Isa Lima, seja bem-vinda. Todo mundo aí. Eu vou entrar, uma querida amiga entrou aí. Eu vou até tirar o som aqui para ver os comentários direitinho. Entrou uma colega aí. Eu. Vamos lá, começar. Tomar um golinho de água. Vamos lá. O nome da lição do capítulo é 2, Em Honra do Ideal. O nome do capítulo. Quem não viu o primeiro capítulo tá gravado lá no GTV, tá? O nome do capítulo é Solidão e Jesus, o primeiro capítulo desse livro. O segundo é Em Honra do Ideal, tá bom? Quem que tiver vontade para dar uma olhadinha lá, vou ler. Estás convocado para a construção de um mundo melhor. Desse modo, penetrarás no mundo a que realmente aspiras. Exulta entusiasmado e não te detenhas. Afasta o verbo da crítica destruidora e defende a concha dos teus ouvidos contra as acusações injustas. Bom, até aqui esse trechinho fala: estás convocado para a construção de um mundo melhor. Desse modo penetrarás no mundo a que realmente aspiras. Aqui fala de um chamamento para conosco, né? Da questão de você construir um mundo melhor. Você tem que primeiro agir. Para você querer um mundo, melhor, você tem que ser o primeiro a tomar atitude. Porque às vezes você quer que as coisas mudem, mas você continua agindo da mesma forma, não é? Olá, linda Mi, somos espíritas, tudo bom? Natália, seja bem-vinda, vocês dois. Hoje é o capítulo 2, que é Em Honra do Ideal, tá bom? Exulta entusiasmado e não te detenhas. É você, na hora do desespero, é você na hora do problema ali, não se deter, não ficar parado, para tentar resolver algo. É você pedir ajuda à espiritualidade, porque está sempre a postos ali
para nos ajudar, né? Afasta o verbo da crítica destruidora e defende a concha dos teus ouvidos contra as acusações injustas. É você orar e vigiar, filtrar o que chega no seu pensamento, filtrar o que você escuta. Porque se você entrar na onda de o que você ouvir, você retrocar, o que você ouvir, você falar, você vai acabar colocando uma situação que está já ruim, pior ainda. E acabar tendo uma coisa bem pior, a situação. Olá, Gabi, boa noite. Então, por isso, a importância da vigilância, a oração, muito importante. E a importância do autoconhecimento também, porque quando você percebe que está ficando nervoso, você percebe que algum testezinho de paciência, você já se orienta, você já muda o foco. Não vai na onda, não vai na sintonia, né? Não te deixes atingir pela perseguição gratuita. Só os desocupados dispõem de tempo para a inutilidade das defesas inoperantes. É você evitar confusão, como eu acabei de falar, evitar discussão, evitar problemas. Claro que quando tem algo para se resolver, você não pode ficar ali esperando ninguém resolver. Às vezes só você pode resolver, você vai resolver. Observa a vida dos heróis e dos desbravadores. Todos passaram incompreendidos e desrespeitados. Ou seja, a gente tem que fazer as coisas, tem que fazer a nossa parte. Não é esperando gratidão de ninguém, não é esperando respeito. Assim, claro que você tem que ser respeitado e você tem que respeitar alguém. Mas às vezes a gente faz as coisas esperando alguma coisa em troca, sempre esperando. É claro que a questão do reconhecimento, da homenagem, tem várias homenagens, né? Que são necessárias. Mas às vezes a gente fica só fazendo isso, esperando por isso. Não é esse o foco. A gente tem que fazer a nossa parte, pensando só no bem-estar do outro e da gente, só. A gente não pode ficar fazendo as coisas esperando resultados, esperando assim, algo de alguém, né? Porque no final de tudo é você e Deus ali, é sua consciência e Deus. Então, às vezes a gente faz as coisas pelo fato de você querer ser reconhecido, querer ser elogiado. E não é esse o ponto, né? O riso de uns poucos, arraigados ao ceptismo e à ignorância de muitos parvos, explodiram muitas vezes em gargalhadas com que procuravam humilhá-los. A mordacidade, porém, foi vencida pelo vero ideal que eles defenderam e as gerações futuras o confirmaram. É a questão por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que trouxe algo importante, Jesus, né? Ele trouxe a boa nova, trouxe ensinamentos essenciais para a nossa alma, que a gente já vem com eles. E teve pessoas que desrespeitaram, que por ignorância não entendiam, julgaram muito ele, falaram muito mal dele, mas consequentemente ele foi parar naquela cruz, né, crucificado por ignorância nossa, né? De vez a gente observar ali, aquela pessoa ali tá trazendo o quê? Por que ela tá ali daquele jeito? Não, a gente não pensou, a gente só foi agir por impulso, julgou Jesus, a gente falou mal, criticou muito. Bem-vindo, sociólogo, tudo bom? Boa noite. 5 séculos antes de Jesus Cristo, Aristarco de Samos já pregava o sistema heliocêntrico. No entanto, não faz muito, Galileu foi constrangido a negar tal verdade. Ou seja, foi uma pessoa que veio bem antes de Cristo falando do sistema heliocêntrico, aí depois Galileu veio e negou. Aí todo mundo disse que ele era um louco, um doido, pensando que aquela pessoa chegou ali e falou as coisas por falar. Não, ele estudou, ele provavelmente foi intuído, porque esses cientistas, eles além de estudar, eles também têm um pouco de intuição, porque principalmente pessoas cientistas recebem intuições, eles são intuídos, estudam muito e gostam do que estão fazendo. Então, ali eles têm uma assistência. E aquelas pessoas que vieram antes de Cristo também tiveram muita assistência. Vieram com aquele propósito, para mostrar a evolução, para evoluir um pouco o conhecimento do planeta Terra.
evolui um pouco a ignorância, né? Tirar um pouco da ignorância do planeta Terra como ele estava naquela época. Colocar um pouco à frente. Olá, Lide Fonseca, tudo bom? Boa noite, seja bem-vinda. Estou lendo o livro Mestre de Amor, para quem chegou agora, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. A gente está no capítulo 2 hoje. Ela continuando. Quando Erastótenes, com instrumentos rudimentares e primitivos, calculou a circunferência da Terra em 39.690 quilômetros, foi considerado louco. A ciência contemporânea, dispondo dos mais perfeitos aparelhos, mediu essa circunferência, que é de 40.075 quilômetros. Hiparco afirmava que o ano solar era de 365 dias e um quarto menos 4 minutos e 48 segundos. Foi ridicularizado. Comprovou-se recentemente um engano, mais de apenas 6 minutos. A questão de, apesar de ter um erro, apesar de ter um pequenino erro, mas essas pessoas vieram mostrar que há algo que elas não conheciam. É como se fosse um pontapé inicial. As pessoas que vêm depois, elas vão estudar também mais um pouco, vão vir conhecimentos novos que vão ser apresentados para a gente, como o Espiritismo foi anos depois, aos poucos ele foi chegando. E também é a mesma coisa com esses conhecimentos, a cura de uma doença, a descoberta de algo que a gente nunca viu, os celulares de hoje que a gente não imaginava como seria, aquela época era diferente, são um exemplo, né? E a gente vai desenvolvendo, ao passar dos anos, as pessoas que vão chegando, vão estudando, aperfeiçoando e criando coisas novas para a evolução, né? Sejam questões materiais ou psicológicas também, porque teve recentemente, né, estudos falando mais sobre a depressão, falando mais sobre a ansiedade, né? E naquela época não se falava muito disso. Se falava, mas hoje está um pouco mais intensificado, né? Cadê quem chegou? Cinti 364. Seja bem-vindo, né? João Carlos. Chegou. Não importa a hora não. Importa que você chegou, que está aqui presente. Se não chegou na hora, via depois, não tem problema. Vamos continuando aqui. Pregando a doutrina do amor universal, Jesus, a sós, foi crucificado e relegado ao escárnio dos séculos. Todavia, a humanidade do futuro se encarregaria de recuperá-lo para a felicidade dos tempos. Sai a campo, respeita o tempo usando-o com propriedade. Valoriza as pequenas coisas positivas. Desenvolve as qualidades de serviço pessoal. E não estaciones ante o pessimismo dos derrotistas ou a falsa superioridade dos triunfadores da ilusão. Aqui pega num ponto, fala de Jesus também, da boa nova que ele trouxe, que ele foi crucificado. E apesar daquele crucifixo ali que ele estava naquele local ali, crucificado, a humanidade no futuro, né? No caso, a gente está encarregado, tem um compromisso de divulgar a doutrina, divulgar os ensinamentos, a boa nova que Jesus veio trazer para cá, né? Renata, tudo bom? Seja bem-vinda. Sai a campo, a gente tomar a atitude de querer aprender algo novo, querer ensinar o que a gente sabe, porque às vezes a gente aprende muita coisa, mas não sabe passar, não quer passar. Mas o que importa é você aprender, você ter conhecimentos e passar também para quem não sabe, não é? Porque às vezes aquele pequeno conhecimentozinho que você passa já muda a vida da pessoa, já muda a cabeça dela, já muda o destino. Porque às vezes ela está um pouco ali ignorante naquele conhecimento que ela tem pequenininho, e você repassando algo, nem que seja pouco, vai mudar o dia dela, vai mudar a vida. A partir daquele dia que ela sabe daquilo, ela começa já a ter outros pensamentos, outras atitudes. Por isso que é importante a gente repassar. Tem aquela parábola dos talentos, que a gente tem que procurar repassar, procurar multiplicar os nossos talentos, que a gente sabe fazer de melhor, não é? Não precisa ser uma coisa extraordinária, precisa ser o mínimo possível. A gente sabe passar, né? Respeita ao tempo, usando-o com propriedade, a gente sabe usar o nosso tempo. Às vezes a gente diz que não tem tempo, realmente tem hora que o dia passa tão rápido que a gente não faz nada, mas a gente não organizou o nosso tempo, não organizou o nosso dia,
não é? Não deu prioridade a coisas importantes e acabou não fazendo nada. Valoriza as pequenas coisas positivas, aqueles pequenas vitórias que a gente tem no dia. Por exemplo, a gente às vezes, ontem, por exemplo, a gente podia ter agido com paciência, com gritaria, com ignorância, e hoje não, hoje você já se calou, hoje você já está aprendendo a ficar em silêncio, a pensar um pouco mais no que você está pensando, no que você está fazendo e falando, não é? Então, todo dia é um trabalhar, todo dia é uma escadinha que se sobe, é uma conquista nova. Se um dia você falhar, tudo bem. Se um dia você conseguir, graças a Deus, porque é de pouquinho em pouquinho, não é de um dia para o outro que a gente vai. A gente sempre fala isso aqui, que eu falo isso também para mim, porque eu preciso ouvir também. Que não é todo dia, é de um dia para o outro que a gente aprende a ter paciência, que a gente aprende a ter a paz de espírito. O estado de oração também, aos poucos, é um aperfeiçoamento, né? Desenvolve as qualidades de serviço pessoal. É você, às vezes, dar assistência a outras pessoas, mas também ter um tempinho para você. Tempinho para se respeitar, para se olhar, para fazer algo que você gosta, para esparecer um pouco a cabeça. Porque, às vezes, o dia a dia é tão corrido, apesar da pandemia. Tem familiares, por exemplo, que tem filhos que o dia é tão corrido que, às vezes, ele não para ali para um tempinho para eles, né? Claro que a gente tem que dar o máximo para os filhos, quem tem filho. Mas também tem que ter um tempo para se olhar, para respirar, né? E não estaciones ante o pessimismo dos derrotistas ou a falsa superioridade dos triunfadores da ilusão. A gente não estacionar, apesar dos pesares das pessoas que aparecem na nossa frente, dizendo que a gente não é capaz de fazer nada, não é capaz de pensar, não é capaz de falar, de fazer algo, não é? E a gente não estacionar ali por conta daquilo, porque aquilo ali não é a gente. A gente é luz. A gente não é o erro da gente que a gente cometeu há pouco tempo. A gente errou, tudo bem. A gente tem que se levantar e recomeçar sempre. A gente nunca deve desistir disso. A tua fé te fala da excelência do dever cristão. Não podes temer. Não temas. Eu digo isso para mim também. Que a gente às vezes está num momento que precisa tomar uma decisão muito importante, ou isso ou aquilo. E a gente nesse momento às vezes tem muito medo porque é desconhecido, é algo desconhecido. Por isso que a mudança é tão difícil, porque é um lugar desconhecido que a gente tá tão quietinho ali, tá tão bem ali onde a gente tá, mas às vezes a gente é preciso, tá um momento de sair dali e a gente não quer. Aí Deus, a espiritualidade, coloca ali alguma coisinha ali no caminho, ou então até você atrai por querer, né? Assim, para aquela questão de você inconscientemente querer, mas não sabe como sair dali. Aí chega uma situação, aí você sai dali e muda, se transforma. Não é de tipo de água para o vinho, do vinho para a água, né? Mas muda um pouco, começa a pensar diferente. Natália colocou aqui: isso é tão importante e um tempinho para nós que, mesmo que por pouco tempo, é verdade. Eu tô falando isso pra mim também, porque às vezes eu faço tudo. Claro que eu tenho compromisso, assumir responsabilidade, mas também eu tenho que ter um tempinho pra mim, pra eu parar, pra eu pensar, estudar, ler algo e dormir bem. Porque às vezes a gente, quando não dorme bem, uma noite de sono, às vezes a gente acha que é alguma bobeira, mas quando a gente não dorme bem, quando a gente tem insônia, quando a gente se estressa antes de dormir, a gente acorda super mal, a gente infelizmente não atrai companhias boas, não é? Então, por isso a importância de orar, por isso a importância de refletir o que você fez no dia inteiro, o que você falou, o que você fez no dia inteiro antes de deitar, porque você já vai estar atraindo seu guia espiritual do seu lado, ele vai lhe orientar ali por possíveis soluções que você queira tomar, né? Possíveis atitudes também. Sempre surgirão acusadores pelo caminho e dificuldades repontarão frequentes pela estrada. Sempre vão vir problemas, testes de paciência. Tem momentos que às vezes a gente não vai saber como agir, vai querer desistir, mas a gente não pode fazer isso. A gente tem que parar, respirar e ter a consciência de que a espiritualidade está do nosso lado. O nosso guia está do nosso lado dizendo: não desista. Isso passa. É só um teste
para você ficar mais forte, você se fortificar mais, você aprender mais, amadurecer mais. Isso não é um momento negativo para você, você vai ficar mais forte depois disso. Você tem que pensar dessa forma, porque senão a gente cai no desespero, cai na culpa, cai no lamento, cai na amargura. Isso não é bom, porque eu até me lembrei de um fato ontem no estudo do grupo que eu tô, do centro espírita que eu frequento, que por simples momentos que você está amargurado, que você alimenta essa amargura. O problema não é sentir, o problema é alimentar a amargura, a mágoa. Você atrai companhias não muito boas, que não, infelizmente não querem nosso bem, mas a gente não deve temer, a gente deve orar, né? O que a gente deve fazer é mudar a atitude, mudar o pensamento, a sintonia. A gente dizer, o porquê eu tô assim? Não tem porquê eu estar assim. Eu sou uma pessoa que veio para cá para aprender, para evoluir, para ser feliz, então não tem porquê. Então você, a partir daquele momento, você ora. De início vai ser difícil, mas vai ter um momento que você vai chegar. E por que eu tô desse jeito? Então você vai pedir ajuda à espiritualidade, o seu anjo da guarda, que vão estar ali do seu lado, esperando sua chamada, porque estão o tempo todo ali. E não só existem sombras ao nosso redor, existem luzes, mais luzes que sombras. Então eles estão só esperando ali o seu chamado para você entrar em sintonia e eles ajudarem você, não é? Só um momentinho aqui para eu mandar um convite aqui. Vamos lá continuar. Integra-te no objetivo a conquistar e não pares. Integra-te no objetivo a conquistar e não pares. É qualquer dificuldade que apareça no caminho, é você ter Jesus, ter em mente que Jesus está ali ao seu lado, lhe acompanhando em todos os momentos, todas as decisões de sua vida. Você tem Jesus em mente, Jesus no coração. E não desistir, porque problemas vão existir, empecilhos vão existir. Mas você não pode desistir, porque você veio para cá para evoluir, para aprender, para perdoar. Então a gente não deve desistir dos nossos sonhos, porque a gente não é errado ter sonho, não é errado ter um ideal na sua vida, não é errado. O que importa ali é a sua vontade de viver, sua vontade de aprender. Não importa o seu ideal. Se seu ideal é ter um violão, se seu ideal é ter um filho, qualquer coisa, pequenininha que seja, mas é um ideal, é um sonho seu. É algo que você almeja, que você quer, não é questão de possuir, você quer conquistar. Conquistar é bem diferente, acredito eu, no meu ver, porque às vezes possuir você quer ter para si, ter o controle. Mas conquistar é você dar valor à caminhada, dar valor ao processo. Porque, por exemplo, eu não sei aprender violão. Mas um dia eu aprenderei, um dia eu vou saber aprender violão, a tocar. Mas eu tenho que dar valor à caminhada. Por exemplo, eu vou procurar um curso de violão, um curso de inglês, algo que eu quero aprender. E no passar das aulas eu dar valor, eu agradecer por cada vitória que eu conquistei. Cada passo que eu conquistei, cada nota que eu tocar no violão, não é? Não é questão de chegar lá, é questão do andar até lá. Porque esse andar é que vai fazer a gente mais forte, não é? Também eu lembrei de um detalhe que eu falei com o Anderson hoje, da questão do aniversário. Não é questão do presente. Quando a gente vai querer, por exemplo, dar algo a alguém. Não é questão do presente em si, é a intenção que você dá a esse presente, a essa pessoa. Às vezes ela nem liga para o presente, mas às vezes sua intenção é que realmente importa. A energia que você coloca ali, a energia que você coloca naquela pessoa, naquele presente para você dar a ela. Não é nem o presente em si, é a intenção que você tem. Então, que a gente preste mais atenção nas nossas intenções, nas nossas boas vontades, quando a gente fizer algo, quando a gente for falar algo e pensar, não é? Boa noite com Jesus, que a paz de Jesus esteja convosco, tudo bom? Seja bem-vindo. Pode cair não. Vou continuar aqui. Vozes aparentemente credenciadas te acusarão. É aquela parte da vida, das pessoas que passam por você e que vão falar coisas que não é verdade. Ou então até falar coisas que são verdade e que às vezes a gente precisa passar, precisa escutar e mudar, não é? Precisa ter ciência disso também.
mas também não ficar alimentando isso, porque você sabe que você é uma coisa que você tem que fazer é mudar, não é ficar se lamentando, né? Cadê? Zombarão do teu caráter, zurzirão sobre a tua conduta, não lhes des caso. Por exemplo, hoje uma pessoa quando age de algo de forma de caráter, aquela pessoa age daquela forma, parece que é uma coisa sobrenatural, mas é uma obrigação nossa fazer isso. É uma atitude, tem que ser natural da nossa parte, porque às vezes quando a gente vê aquilo, a negativismo, a violência tão intensa nas mídias, ao nosso ver, que uma atitude dessa é algo extraordinário. Não, é uma obrigação nossa fazer isso. Então, às vezes a gente age com bom caráter e a pessoa até a gente agindo desse jeito, a pessoa critica. Ou seja, a gente não deve viver pela opinião de outras pessoas. Claro que tem momentos que a gente tem que ouvir, são necessários, mas toda hora. Às vezes a gente pode até adoecer por ficar vivendo de aparências, vivendo de opiniões das outras pessoas. A gente vai adoecer, a gente querendo agradar todo mundo, não é? Então a gente deve viver com bom senso, sabedoria, aprendendo a escutar, aprendendo a falar, que é muito difícil, mas é possível. Um dia a gente vai começar a encaixar os acontecimentos ali, né? E vai ter uma hora que a gente vai aprender a escutar, vai aprender a falar na hora certa, aprender a ficar silêncio na hora certa, né? Embora adereçados e guardados em tecidos custosos, contênue e verniz social, são o que são. Cada pessoa ali tem sua vivência, tem sua experiência, tem seu tempo de amadurecimento. Então a gente também deve ter paciência com essas pessoas e com a gente também, que a gente também tem esse tempo. Muitos cães usam coleiras preciosas, engastadas, de gemas caras, mas continuam cães. Incitado, embora dormisse no palácio e comessem salvas de prata, não foi além de cavalo. Artifícios não modificam realidades. A gente não pode dizer, por exemplo, assim, aqui fala, muitos cães usam coleiras preciosas, engastadas de gemas caras, mas continuam cães. A gente não é o que a gente tem, a gente é o que a gente aprende, as nossas experiências. Então a gente tem que dar valor mais às nossas virtudes eternas, às nossas luzes, não é? E procurar acolher as nossas sombras, como a Flavinha também fala muito, e procurar transformar isso aí, não viver só daquele de aparências, viver para os outros, viver assim, só escutando a opinião de alguém, querendo agradar direto, o tempo todo. A gente tem que ser autêntico, tem que ser a gente mesmo, em qualquer hora. Porque a gente usa muitas máscaras, que é uma coisa natural. Uma máscara ali, outra máscara aqui, quando eu tô aqui, outra em casa. Mas a gente tem que aprender a ser autêntico, principalmente na presença de Jesus. Que Jesus sabe o que tem em nossos corações, a gente não tem como mentir para Ele. Então, a gente às vezes está falando aqui, mas está sentindo outra coisa. Então, até em orações, a gente tem que aprender o que estiver falando, tá sentindo também. Olá, Vitor, tudo bom? Seja bem-vindo. Artifícios não modificam realidade. Calçados de salto alto não adicionam a aura real do corpo reduzido. Uma baia de cristal e ouro não altera a qualidade da ração para os animais. Em razão disso, liga-te ao bem legítimo, mesmo que vertas lágrimas de sangue. Difunde a verdade, estimula a ordem, elabora o serviço nobre, conclama o dever, desculpa a ignorância, ama sempre e insiste nos postulados do cristianismo puro. Há muito solo a desbravar e muito trabalho a desenvolver em favor do futuro. Sorri e desculpa, fazendo o melhor dos teus melhores esforços, e prossegue sempre. E se porventura não atingires o clímax dos teus desejos em forma de contemplação dos triunfos almejados, por tombares nas refregas rudes e necessárias, outros continuarão teu trabalho, permitindo-te contemplar de esfera melhor, aureolado de bênçãos, as tarefas ontem interrompidas a se desdobrarem abençoadas por outros corações que seguem resolutos e gratos ao teu heroísmo anônimo. É você fazer o bem
sem olhar quem, sem querer receber algo em troca. É você deixar um legado, não é aquele legado de você querer ser aquela questão da fama né? Mas na questão do você deixar algo em alguém ou em pessoas, algo de bom que transforma essas pessoas. Não é algo material, é algo espiritual, não é? E aqui fala: sorri e desculpa, fazendo o melhor dos teus melhores esforços e prossegue sempre, que não importa a dificuldade que surja. Olá, Solange, tudo bom? Seja bem-vinda. Chegou no finalzinho, mas vai estar gravado. Estou terminando já a leitura aqui. É capítulo 2. Apesar dos pesares que acontecerem conosco, dos testes de paciências, tudo bem. Fica tranquila, não tem problema nenhum. Você assiste o restinho depois, tá bom? Obrigada pela sua presença. Não importa o que acontecer conosco, o que a gente escutar, que a gente aprenda a filtrar o que chega, o que a gente escuta, o que a gente fala, o que chega na cabeça. A gente às vezes chega tudo na cabeça e te fala o que der na telha e não filtra nada, não observa nada. Ah, meu filho, você entrou no final só numa hora do amém. Tudo bom, rapaz? Tá sumindo aí, né? Simbora. Finalizando aqui o raciocínio e relembrando aqui a lição. O nome, desculpa o cachorrinho aí, minha gente. Em Honra do Ideal, capítulo 2, livro Mestre de Amor. Boa noite, querido. Tudo bom? Klaus Vanetti. Tô terminando já aqui, mas eu vou resumir. Boa noite, cachorrinho. Vou resumir resumidamente aqui a lição. A lição nos fala, que chegou agora, fala do nosso vigiar, do nosso horário, das nossas obras, o que a gente está fazendo, falando e pensando. Às vezes a gente quer algo, às vezes a gente acha que tem que ter uma missão grandiosa, que às vezes tem que ter algo grande, né, para deixar aqui, mas o mínimo que seja que a gente faça para alguém ou para algum acontecimento já é grande coisa. E a gente não deve fazer esperando nada, querendo algo de troca com alguém. A gente tem que fazer pelo fato de ver as pessoas bem, de ver as pessoas tranquilas, em paz. E você esteja bem, você vai ser a primeira pessoa a ser beneficiada. Mas não fazer por fazer. Não fazer porque tem que fazer para dormir de consciência tranquila. Não, você tem que fazer por boa vontade e amor. Colocar amor em tudo que você fizer. Colocar amor em tudo que você falar e pensar. Os pensamentos, vão vir sempre pensamentos negativos para testar você, mas você vai ter um dia que vai ter uma mente um pouco mais tranquila. Vão chegar mais pensamentos bondosos, sempre. Sempre vai ter assistência, sempre vai ter ajuda. É só a gente querer e ter a humildade de aceitar a ajuda. E agir com bom senso, agir com maturidade, com o tempo. A gente aprender a dar valor ao processo de cada coisa. Um exemplo de um amigo aí que ele tá ainda se analisando, se organizando para voltar ativa. E cada um tem seu tempo, tem que dar uma parada para pensar, para se reorganizar, porque ninguém faz nada estressado, ninguém consegue fazer nada. Não precisa ser perfeito, tem que ser feito com amor, é o que importa. Não é questão de perfeição, porque cada pessoa aqui, quando chega aqui para falar algo, para compartilhar alguma mensagem ali no Instagram, a questão toda ali é a intenção, como eu falei no início, é a sua intenção que você faz, né? Você colocar em boas intenções. Eu também falei com esse colega meu a questão do presente, da intenção do presente. Não é questão do presente em si, é só o presente. Não, a intenção que vale, né? Não é o presente em si. E pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem, que seja. Mas o ponto aqui é você colocar amor, né? Como a Anderson falou aqui, o amor é o segredo. Thaís. Thaís Toledo, tudo bom? Chegou no finalzinho. Eu tô lendo no livro Mestre de Amor. Tô terminando de ler já, terminei. E vai ficar gravado, tá bom? Bom, a lição de hoje é essa, minha gente. Cada lição é um puxãozinho de orelha pra gente, porque eu tô vendo que esse livro aqui vai vir um monte de bomba pra gente. Ontem falou sobre o quê?
solidão e Jesus. Sobre a gente dar valor mais à intimidade, à presença dele em nossas vidas. Ou seja, já começou bem. E a segunda já é essa, a lição. Imagine a próxima. Então, já eu publico aí a terceira, o capítulo 3 para vocês mais ou menos saberem o que eu vou falar, tá bom? E a próxima live vai ser terça-feira agora que vem. Dia... Meu Deus, deixa eu falar. Eu esqueci, eu tô... Mas tá bom. Vou fazer uma precezinha aqui pra finalizar, tá bom? Obrigado por quem tá comigo aqui presente, fazendo companhia aqui. Anderson falou: a borboleta se transforma no processo de metamorfose, no tempo de Deus, naturalmente. Não somos nós que medimos, a gente vive, erra, cai, levanta, reflete, aprende, evolui e se transforma. Ou seja, Anderson acabou de resumir a lição de hoje aqui, ou seja, eu não preciso falar mais nada. Obrigado pela sua mensagem, querido. Tá bom? Vamos começar. Vou fazer uma precezinha aqui. Olá, João Paulo. Tudo bom, querido? Boa noite. Vou fazer uma prece aqui e ela vai ficar gravada, tá bom? Vamos lá. Vamos ficando com uma posição confortável, respirar fundo. Se estiver confortável aí, feche os olhos ou não, deixa aberto. E se conecte com Jesus. Respire um pouco. Que Jesus esteja aí no seu lado, em seus pensamentos, seu coração. Que você visualize seus olhos, seu rosto e sua presença. Em seus pensamentos, que você procure a cada dia cultivar esses pensamentos de Jesus em sua vida. Colocar em suas atitudes, em suas orações, em suas palavras, em tudo que você fizer, em tudo que você falar, em todos os seus pensamentos, coloque sempre Jesus na frente. Porque esse momento atual não é totalmente negativo. É algo que a gente precisa aprender ainda. É algo que fez com que a gente parasse para aprender algo. Cada pessoa tem algo para aprender. Eu não posso dizer aqui o que cada pessoa está passando, mas cada pessoa aí sabe o que está passando. O que precisa passar e precisa aprender. Aos poucos a gente vai entendendo. Agora a gente não entende muita coisa, mas lá na frente a gente vai entender muita coisa. Tudo o que acontece hoje. Então que Jesus esteja ao lado de vocês neste momento, abrace vocês, sinta a energia dele no momento. E que antes de dormir a gente reflita o que a gente está fazendo, nossa encarnação, o que a gente está pensando, falando. O que Jesus nos traz nas nossas vidas, em todos os momentos, o que ele está trazendo para a gente. O que a gente está precisando escutar, o que a gente está precisando falar e aprender. Essas são as perguntas. Ele tem as respostas. A gente tem que ouvir essas respostas. Então que Jesus abençoe vocês, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, queridos. Obrigadinha, de verdade. Entrei de um jeito e saí de outro, graças a Deus. Obrigado, meu. Beijo. Até terça-feira. Até segunda, não. É terça-feira eu tenho live aqui. Tenho live no encontro também, com uma pessoa muito especial aí. Acho que fazia lives antes, tá voltando a fazer. Vocês vão conhecer, gente boa. Olá. Beijinho.